Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Essa aula nossa aqui online, eu vou dar uma repassada na nossa segunda lista, que fala a respeito de proporção e regra de três simples e composta. Então, o primeiro exercício aqui, encontre o valor das incógnitas. Aqui eu tenho três proporções, tá vendo? A seguir, de tal forma que ela seja verdadeira. Então, para estar em proporção, então, o que acontece? Aqui na letra A, você tem que x está para 3, assim como 24 está para 6. Então, para isso ser verdade, a gente viu que a gente tem que multiplicar cruzado. Então, isso aqui só é verdade para elas estarem em proporções, essas duas razões estarem em proporção, se somente se 6 vezes x tem que ser igual a 3 vezes 24. Então, aqui esse 6 dá para cancelar com esse 24. Então, x é igual a 3 vezes, cancelou 24 dividido por 6, deu 4. Então, aqui x é igual a 12. Então, se o x for 12, então, estão em proporção. Na letra B, eu tenho 4 está para y, assim como 20 está para 3. Então, isso aqui é verdade, se somente se 20 vezes y é igual a 3 vezes 4. Então, aqui dá para a gente simplificar esse 4 com esse 20, né? Dividir por 4 dos dois lados. Então, vai sobrar um 5y igual a 3. Então, o y aqui teria que ser 3 quintos, né? 3, o 5 passa para lá, dividindo, né? E na letra C, eu tenho 11 está para 2, assim como 2 está para z. Então, isso aqui só é verdade se 11z for igual a 4. Então, se somente se o z for 4 sobre 11, beleza? A próxima questão perguntou se a questão 2, né, se a proporção 2 quintos é igual, se a proporção 2 quintos igual a 3 sobre 30 é verdadeira. Então, 2 está para 5 igual a 30 está para 6, se somente se, quando você multiplicar cruzado, ou seja, esse vezes esse, ou seja, vai dar 12, isso aqui é igual a 30 vezes 5, que dá 150? Então, não, né? Então, não é verdadeira. Já na número 3, eu tenho 15 está para 5, assim como 9 está para 3. Então, quando você multiplica cruzado, 3 vezes 15 é igual a 5 vezes 9. Então, desse lado aqui a gente encontra 45 e desse lado aqui também 45. Então, nesse caso aqui, ok, realmente é verdadeiro. A próxima questão, considere um relógio com defeito de forma que ocorre um atraso de 3 minutos por dia. Então, eu tenho um relógio, então o atraso do relógio é 3 minutos barra, ou seja, a cada dia esse relógio atrasa 3 minutos. Quantos dias esse relógio levaria para atrasar 1 hora? Então, observe, ó, a proporção é que a cada dia, um dia, esse relógio atrasaria 3 minutos. Então, um dia, 3 minutos. Isso aqui é igual a quem? Agora, quantos dias esse relógio atrasaria se para atrasar 1 hora? 1 hora, a gente sabe que 1 hora ela tem 60 minutos. Então, aqui, você multiplica cruzado, então 60 é igual a 3x, então significa que x é igual a 60 dividido por 3, que dá 20 dias. Então, em 20 dias, esse relógio vai atrasar 1 hora, beleza? A cada dia, ele atrasa 3 minutos, então, ao final de 20 dias, você vai ter o relógio atrasado 1 hora. É bom levar no relojoeiro para trocar a bateria, né? Não é bom, não. Próximo. Felipe foi um restaurante que vende comida por quilo. Bom, por quilo, se fosse verdade, isso aqui estava bom nos dias de hoje. As coisas custam bem mais caro que isso aqui. O quilo da comida custa R$20. Então, 1 quilo vai custar R$20. Quanto o Felipe pagará em 700 gramas de comida? Então, a proporção que eu tenho é que a cada quilo ele paga R$20. Então, eu tenho quilo aqui e aqui eu tenho preço por quilo. Então, agora o que acontece? O que Felipe fez? Felipe foi lá e comeu 700 gramas. A gente sabe que 700 gramas
equivale a 0,7 de 1 kg, 0,7 de 1 kg. Então, 0,7. Aí, quanto que ele pagou? Não sei, vou colocar X aqui. Então, X é igual a 20 vezes 0,7, que é a mesma coisa de 20 vezes 7 décimos, né? Então, 20, dá para cancelar esse camarada com esse aqui, ó. Então, 2 vezes 7, R$14 é o valor que o Felipe pagou pelas suas 700 gramas de almoço. Bom, 6. A soma da idade do pai e do filho é 45 anos. Então, ó, vamos chamar a idade do pai de X e do filho de Y. Então, quando você soma a idade do pai com o filho, isso aqui dá 45 anos. A idade do pai, ou seja, a idade do pai é o X, está para a idade do filho, que é o Y, assim como 7 está para 2. Então, aqui nesse caso, pediu para determinar quanto que vale X, ou seja, a idade do pai e a idade do filho. Então, nesse caso aqui, eu tenho que 2 vezes X é igual a 7 vezes Y. Então, o que acontece? Tem várias maneiras de você resolver essa questão, assim como a gente viu na aula passada. Você poderia, por exemplo, pegar essa expressão aqui e multiplicar todo mundo por 2, vai ficar o quê? 2 que multiplica X mais Y é igual a 2 vezes 45. Nesse caso aqui, você vai ter 2x mais 2y é igual a 90. No lugar do 2x, você pode substituir, tá vendo esse 2x aqui? Você pode substituir pelo 7y, porque ele é igual, né? Então, aqui eu vou ficar com 7y mais 2y igual a 90. Então, aqui você tira que o y é igual a 9, né? 9y é igual a 90. Então, aqui você tira que o y é igual a 10. Então, o filho tem 10 anos. Se o filho tem 10, então, aqui implica que o x é a idade do pai. Qual o número que você soma com 10 que vai dar 45? Então, o x vale 35 anos e aqui 10 anos. E observe que a proporção 35 para 10 é exatamente a proporção 7 meios, né? Quando você multiplica cruzado aqui, vai dar exatamente 70 igual a 70, beleza? 7. Sabendo que A mais B é 55, determine A e B na proporção. Então, observe, eu tenho que A está para B, assim como 4 está para 7. É parecido com o exercício passado, né? E eu sei que outra coisa que eu sei que A mais B vale 55. Então, vamos resolver essa aqui de outra forma, para poder a gente aprender outra maneira. Aqui, ó, essa proporção A sobre B, se eu somar um desse lado e somar um desse lado aqui, ele não altera. Aí, o que acontece? Daqui, eu vou pegar esse 1 e chamar ele de B sobre B. Né? Eu posso fazer isso, porque B sobre B é 1. E nesse lado aqui, eu vou chamar esse 1 aqui de 7 sobre 7. Aí, tirando o mínimo aqui, ó, eu vou ter A mais B sobre B igual a 4 mais 7, 11 sobre 7. Só que o A mais B eu sei que vale 55, porque foi dado no problema. Então, 55 sobre B é igual a 11 sétimos. Então, aqui a gente multiplica cruzado. Então, eu tenho que 11B é igual a 7 vezes 55. Esse 55 aqui dá para dividir por 11, né? Ou seja, o B vai ser igual a 7 vezes 5, né? Porque 5 vezes 11 é 55. Então, o B vai valer 35. Se o B vale 35, significa que o A vai valer, ó, A é igual a 55 menos 35, que é igual a 20. Então, A vale 20 e o B vale 35. Questão 8. Para cada 2 automóveis que vende, Carlos ganha, ó, ele vende 2 automóveis, ele ganha R$200 de comissão. Quanto ele recebeu de comissão no mês em que ele vendeu 15 automóveis? Então, aqui nesse caso aqui, ó, eu sei que vender 2 automóveis eu ganho 200. Aqui, quanto mais vende, mais ganha, ou seja, são grandezas diretamente proporcional. Então, aqui é carro. A proporção, né? Carro está para comissão. Então, agora, o que acontece? No mês ele vendeu 15, então vou colocar 15 no numerador, e aqui quanto que vai ganhar de comissão? Então, aqui multiplica cruzado, 2x é igual a 200 vezes 15. E dá para dividir por 2 dos dois lados, então x é igual, dividir por 2, ficou 100, né? Então, 100 vezes 15. Então, o cara ganhou aqui 1.500
pilas, R$ 1.500, beleza? Para poder vender 15 carros. Próximo. Em uma maquete de um condomínio, um dos seus prédios de 80 metros de altura está com 48. Então aqui eu fiz uma maquete, então tem o mundo real, que está em metros, e a maquete que está em centímetros. Então, 48, a proporção, ou seja, da maquete para o real, para o mundo real, para cada 48 centímetros, na verdade, 80 metros. A altura de outro prédio, que é, logicamente, quanto maior o prédio, ou seja, 110 metros, aí eu quero saber qual que seria a proporção desse prédio de 110 metros na maquete. Observe que aqui as grandezas são diretamente proporcionais, por quê? Porque quanto maior o prédio na vida real, na maquete também ele tem que ser maior, em centímetros. Então aqui a gente multiplica cruzado, então vai ficar 80x igual a 110 vezes 48. Então x vai ser igual, dá para dividir por 10, né, dos dois lados. Então vai ficar 8x igual a 11 vezes 48. Esse 48 aqui, tem que fazer a conta, né? X é igual a 48. Dá para dividir por 4 ainda, né? Vou fazer a conta aqui. 11 vezes 48. A calculadora foi para o outro lado aqui. 11 vezes 48. 11 vezes 48. 528 dividido 528 dividido por 8. Dividido por 8 vai dar 66 centímetros. 66 centímetros. Então, esse prédio aqui de 110 metros, na maquete ele vai ter que ter 66 centímetros para ficar condizente. E por último, essa aqui a gente resolveu na sala de aula. Eu tinha uma mistura de 90. Então, eu tinha água com sal, né? Água mais sal, ou seja, 90 kg mais 10 kg de sal. Então, o total da mistura era 100 quilos. E aí, pegou essa mistura aqui e colocou para evaporar. Quando colocou essa mistura para evaporar, a gente sabe que sal não evapora. Quem evapora, na verdade, é a água. Mas aí, quando evaporou, isso aqui era antes, né? Então, antes eu tinha uma proporção de 10 quilos de sal para 100 quilos de mistura, ou seja, 1/10, ou seja, a cada 10 litros de mistura eu tinha 1 quilo de sal. Agora, depois de evaporar, o que acontece? Eu tinha 24 quilos de mistura e para cada 24 quilos da mistura eu tinha 3 quilos de sal. Então, isso aqui é sal sobre a mistura total, né? Água mais sal. Então, nesse caso aqui, deu 1/8, ou seja, para cada 8 litros de mistura, eu tenho 1 kg de sal. Compare essas duas proporções. Como eu sei que os 10 kg de sal ele vai permanecer, então, no caso aqui, eu preciso de 80, para ter a proporção 1/8, eu preciso, para ter os 10 kg de sal com mistura, para dar 1/8, tem que ser exatamente assim, né? Para dar 1/8 a nova proporção. Então, na verdade, eu tenho 80 quilos de água. Então, se eu tenho 80 quilos de água, então, na verdade, evaporou 20 quilos de água, né? Porque o sal não evapora. Do 100 inicial, evaporou 20 quilos de água. Bom, aqui está a segunda parte, que fala a respeito de regra de 3, simples e composta. Então, a primeira aqui, ó. Para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. Então, eu vou ter chocolate e eu vou usar 300 gramas. No entanto, faremos 5 bolos. Então, a quantidade de bolo vai ser 5, nesse caso. Qual a quantidade de chocolate? Eu não sei, que necessitamos para fazer um bolo. Então, um bolo, voltando aqui, um bolo vai 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate nós necessitamos? Então, o que aconteceu aqui? Aqui aumentou a quantidade de bolo. Se aumenta a quantidade de bolo, aumenta a quantidade de chocolate. Então, nesse caso aqui, as grandezas são diretamente proporcional. Então, como a gente viu na aula, mantém o que está na primeira linha como numerador, mantém o que está na segunda linha como denominador. Então, 1 quinto. Então, isso aqui implica que x vai ser igual a 3, ou 300 vezes 5 vai dar 1.500 gramas, ou seja, 1,5 kg de chocolate dá para fazer os 5 bolos.
Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas. Então, tempo, eu vou ter grandeza tempo, 3 horas, que a Lisa vai demorar para chegar em São Paulo, e vou usar uma outra grandeza, velocidade. Então, a Lisa vai a uma velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo será necessário? Então, eu não sei quanto tempo. Para realizar o mesmo percurso, agora a Lisa vai um pouquinho mais rápido. Ou talvez outra pessoa, né? Só pegando como referência a Lisa. Para viajar a 120 km por hora. Então, aqui o que aconteceu? Aumentou a velocidade, né? Se aumentou a velocidade, o tempo diminui, porque o percurso é o mesmo. Então, aqui são grandezas inversamente proporcional. Então, o que acontece? 3 está para x, assim como aqui. O que acontece com essa fração? Essa fração vai ser invertida. Então, agora vai ficar 120 sobre 80. Porque quando a grandeza é inversamente proporcional, como a gente viu na sala de aula, a gente inverte a fração. É um dos passos que a gente viu. Então, a gente pode simplificar isso aqui por 10. Então, 3 vezes 12, então 12, ou x vezes 12, 12x é igual a 24, né? 3 vezes 8. Então, x vai dar igual a 2 horas. Então, se andar a 120 km por hora, você vai chegar em 2 horas em São Paulo, de onde quer que você esteja partindo, que aqui não falou, né? Para chegar em São Paulo. Não sei qual foi a distância, né? Próximo. 3 caminhões, então tem as grandezas, que é a quantidade de caminhões, então 3 caminhões, 3. Eles transportam 200 metros cúbicos de areia. Então, essa aqui é a quantidade de areia. Areia. Agora, o que acontece? Eu quero aumentar, eu quero transportar agora 1.600 metros cúbicos. Vou perguntar quantos caminhões eu preciso. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a quantidade de areia aumentou. Se aumentou a quantidade de areia, com certeza a quantidade de caminhão também tem que aumentar. Então, são grandezas diretamente proporcional. Então, 3 está para x, assim como 200 está para 1.600. Então, aqui dá para dividir por 100, né? Então, aqui vai ficar 2x igual a 48. Então, x nesse caso aqui vai ser 48 por 2, 24 caminhões. Para poder fazer esse trabalho todo aí. A comida que restou para 3 náufragos, aqui eu tenho um filme aqui de Tom Hanks, náufragos, nesse caso aqui, lá foi só Tom Hanks, né? E a bola de vôlei. Bom, a comida que restou para 3, então tem 3 camaradas aqui, né? Seria suficiente. Então, a quantidade de náufragos que está na situação difícil, são 3 camaradas, seria suficiente para alimentar. Então, aqui o tempo até o resgate chegar, tomara Deus que chegue, seria 12 dias. Então, 12 dias eles teriam comida. Porém, um deles resolveu saltar e tentar chegar na terra nadando. Tomara que ele consiga, né? Então, aqui ficou 2. Aí, o que acontece? Aí, lógico que a comida agora sobrou, né? Acho que o cara não foi nadando com a comida nas costas, né? Então, aqui, eu quero saber quanto tempo agora esses 2 camaradas que ficou, e rezando para que o outro não morra no percurso, chega na terra firme, e lá também tem a comida, né? Então, aqui agora eu sei que a quantidade de náufrago diminuiu. Se a quantidade de náufrago ficou só 2 caras, né? Ou mulher, não sei. Aí que acontece? O tempo aqui vai aumentar, ou seja, eles vão ter uma sobrevida aqui, vai ter pelo menos mais tempo, se não morrer de insolação, né? Vai ter pelo menos mais tempo para chegar ao resgate. Então, nesse caso aqui, as grandezas são comida, tempo e a quantidade de náufragos são inversamente proporcional. Então, aqui eu vou ter que 12 está para x, como são inversamente proporcional, então vou inverter essa fração, então vai ser 2 terços. Então, aqui vai ficar 2x igual a 36. Então, x agora vai dar 18 dias. Espero que o pessoal seja resgatado antes, né? Com comida ainda. Beleza? Questão 5. 3 torneiras. Agora tem a quantidade de torneiras. 3 torneiras. Vai encher uma piscina. Não sei a quantidade de piscina, mas ela enche a capacidade, né? Mas elas enchem, trabalhando juntas, né? Elas enchem uma piscina em 10 horas. Agora, quantas horas levarão 10 torneiras? Opa, eu vou aumentar uma quantidade de torneira.
3 torneiras enche uma piscina. Ah, tá. Aqui tem a quantidade de piscina também. Então, essas aqui vai encher uma piscina. Agora eu vou encher 4 piscinas. E aí eu quero saber quanto tempo essas 10 aumentou as torneiras, mas aumentou a piscina também, né? Então, aqui eu tenho uma regra de 3 composta. Eu tenho 3 variáveis. Então, o que a gente aprendeu? A gente vai separar, vamos analisar separado. Então, torneira, a gente vai analisar com tempo. Então, aqui eu tenho 10x e aqui eu tenho 3 e 10. Então, o que aconteceu com a quantidade de torneira? Aumentou. Quando eu olho separadamente a quantidade de torneira com o tempo, se aumentou a quantidade de torneira, com certeza o tempo para poder encher a piscina diminui. Então, torneira e tempo é inversamente proporcional. Então, e agora eu tenho que olhar também tempo e piscina. Tempo e piscina, separadamente. Então, eu tenho 4, 10 e x. Então, agora eu aumentei a quantidade de piscina. Se eu aumento a quantidade de piscina, com certeza eu vou precisar de mais tempo. Então, nesse caso aqui, direta, a proporção é direta. E nesse caso aqui, a proporção é inversa. Beleza? A proporção é inversa. Então, como a gente monta? A gente coloca do lado esquerdo, no primeiro membro da equação 10 sobre x, igual a proporção direta aqui, ó. Se é direta, então eu não vou inverter a fração, vou ficar com 1/4 e vou multiplicar as proporções. Nesse caso aqui, como a proporção da torneira com o tempo é inversa, aí eu vou inverter a fração. Então, aqui vai ficar 10 terços. Então, vou resolver dessa seguinte maneira, conservo aqui. Aqui eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Aí multiplico cruzado, então aqui eu vou ter que 10x é igual a 10 vezes 12. Então aqui esse 10 dá para ir embora, né? Então x vai ser 12 horas. Então em 12 horas essas 10 torneiras vão encher 4 piscinas. Agora, uma equipe composta por 15 homens, então eu tenho a quantidade de homens, então eu tenho 15 homens, extrai em 30 dias a quantidade de dias, 30 dias, aí a quantidade toneladas de carvão, então aqui eu vou colocar carvão em tonelada, 3,6 toneladas. Agora o que acontece? Eu vou aumentar para 25 homens, não sei quantos dias, vou perguntar isso. Agora ele precisa extrair 5,6 toneladas de carvão. Novamente, eu analiso isso aqui separado, tá vendo? Homens e dias. Então, o que acontece? Para homens e dias, aqui o que acontece? Eu aumentei a quantidade de homens. Se eu aumentei a quantidade de homens, logicamente, a quantidade de dias tem que diminuir. Então, aqui deu uma proporção inversa. Agora, deixa eu colocar aqui em vermelho para a gente não confundir. Eu vou analisar dias e carvão. Aqui, o que aconteceu com carvão? Eu aumentei a quantidade de carvão. Se eu aumentei a quantidade de carvão, com certeza eu vou precisar aumentar a quantidade de dia. Então, essa proporção aqui é direta. É direta. Então, o que acontece? Como é que eu monto? A minha solução? 30 está para x, assim como a direta. A direta eu não vou inverter nada, vai ficar simplesmente 3,6 dividido por 5,6 e multiplico. Aqui eu vou inverter, né? Porque a proporção é inversa, então vai ficar 25 sobre 15. Então aqui é só fazer a conta, beleza? Então quem que vai ser a conta aqui? Então clica 30 sobre x é igual. Faz a conta aqui na calculadora, vai dar 3,6 vezes 25. 3,6 vezes 25 vai dar 90. Então, aqui vai dar 90, dividido por 5,6 vezes 15. 5,6 vezes 15. 84. Então, aqui 90x é igual a 30 vezes 84. Dá para cortar. Aqui dá para dividir, né? 90 dividido por 30 dá 3. Sobrou 3x é igual a 84. Então, x é 84 dividido por 3. Então, você faz a conta, 84 dividido por 3 vai dar 28 dias. Então, 28 dias
caras, os 25 homens vão conseguir extrair as 5,6 toneladas de carvão. Agora, eu tenho 20 operários, então eu tenho operários, eu tenho 20 deles, trabalhando horas por dia, vou colocar HD aqui, trabalhando 8 horas por dia, ele gasta a quantidade de dias. Eles gastam 18 dias para construir 300 metros de muro. Bom, quanto tempo levará uma turma de 14 operários? Então, eu diminuí os operários, mas aumentei a hora trabalhada por dia, e eu quero construir, não sei quantos dias, eu quero construir 250 metros. No trabalho, acho que aqui vai estar 225. É só para a conta aqui ficar exata, mas você pode fazer com 225 e pegar o valor arredondado, né, para mais próximo. Bom, então quando eu faço, por exemplo, quando eu comparo essas duas aqui, ó, o que acontece? Eu diminuí a quantidade de muro. Se eu diminuir a quantidade de muro, também vou diminuir a quantidade de dia. Então, nesse caso aqui, deu direta. A proporção deu direta. Agora eu vou fazer de vermelho essa outra aqui, ó. Agora, o que acontece? Aqui eu aumentei a quantidade de horas trabalhadas por dia. Se eu aumentei a quantidade de horas trabalhadas por dia, então vai ser necessário menos dia, né? Se eu aumentei a carga horária por dia, então menos dia. Então, proporção inversa. E aqui eu vou fazer de azul, não, de verde. Como é que seria operários com dias? Então, o que acontece? Aqui eu diminuí o operário, Se eu diminuo o operário, eu tenho que aumentar a quantidade de dia. Então, nesse caso aqui também deu inversa. Então, duas frações eu preciso inverter e uma não. Então, aqui eu vou ficar com 18 sobre x é igual a direta 300 sobre 250, essa não precisa inverter, vezes as horas por dia eu preciso inverter, vai ficar 9 sobre 8, e operário também, 14 sobre 20. Bom, aqui você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, e encontra o valor de x, beleza? Vocês podem fazer essa conta aí, para falar que eu não estou resolvendo tudo, né? Próximo. Um caminhoneiro entrega uma carga em um mês, nos 30 dias do mês, né? Viajando 8 horas por dia. Então, horas por dia, a quantidade que ele vai viajar é 8 horas, o caminhoneiro viaja 8 horas, e a velocidade que ele viaja a velocidade média é 50 km por hora. Quantas horas por dia ele, não sei, né? Ele deve viajar para entregar essa mesma carga, para entregar essa carga em 30 dias, no mesmo mês, né? Agora ele vai andar uma velocidade de 60 km por hora. Então, o que acontece? Aqui é a regra de 3 simples. Então, o que acontece? Você aumentou a velocidade do caminhoneiro, presume-se que vai andar a mesma distância, presume-se a quantidade de horas que você vai precisar viajar no dia seja menos. Então, a proporção aqui ela é inversa. Então, você vai ter 8 está para x, assim como 60, vou ter que inverter, né? Está para 50. Então, dá para cancelar aqui. Então, 6x é igual a 40. Então, x é igual a 6,667. Então, isso aqui dá 6 horas e... Vou fazer a conta aqui certinho. O que é ponto? Você pegar 40 e dividir por 6, dá isso aqui, né? Menos 6 vezes 24 horas. Então, vai dar 16 horas. Então, ele vai viajar 6 dias e 16 horas. Nessa velocidade aqui, ele vai conseguir entregar a carga, né? Bom, aqui, com uma certa quantidade de fio, uma fábrica produz 5.000. Aí eu tenho a quantidade de tecido, ela produz 5.400 metros. E o tecido, ela tem uma largura de 90 centímetros. E ela faz isso em 50, o tempo, né? Ela faz isso em 50 minutos. Agora, quantos metros de tecido? Não sei. 1,20 m é 120 centímetros. E aí eu diminui o tempo para 15. Então, comparando essas duas grandezas aqui, ó, o que eu vou ter? Eu aumentei a largura,
Se eu aumentei a largura, automaticamente eu vou aumentar o tecido. Então, nesse caso aqui, a proporção é direta. A proporção é direta. Agora, se você pegar essa aqui, que eu falei em vermelho, tecido com tempo, o que acontece? Aqui eu diminuí o tempo, tá vendo? Se eu diminuir o tempo, automaticamente eu vou diminuir o tecido. Então, nesse caso aqui também é direta. Então, se é direta, basta a gente multiplicar numerador com numerador, ou seja, 5.400 está para x, assim como 90 está para 120, vezes 50 está para 15. Então, só fazer a conta, esse vezes esse, e você encontra o valor de x. Só terminar aí. Beleza? Então, essas eram as questões do trabalho. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Beleza? Então é isso, a nossa aula virtual. Até segunda, na nossa aula presencial.